Fala pessoal, questão de ótica Uniceplac, uma questão difícil, tá? Uma questão realmente um pouquinho complicada. Me vieram pedir essa questão aqui, eu vim trazer a solução para vocês. Bom, vamos ler o texto enunciado e vamos ver as alternativas. Então, vamos sempre começar também com a mesma perspectiva do Enem. Leia sempre ali o enunciado para saber o que ele vai te cobrar. Para observar uma estrela, canhão de 2 metros constitui uma luneta astronômica com objetiva de 1,7 metros de distância focal. Então você tem que saber o que é objetiva. A imagem final da estrela está a 1,2 metros da lente ocular. Tem que saber o que é ocular também. A partir disso, o aumento angular visual da luneta. Então é um tema que exige, cara, para você entender tudo que eu estou falando, exige que você saiba tudo sobre lentes convergentes, divergentes, quando é que a distância focal é positiva, quando é que é negativa, e entender também como é que a luneta funciona para ter esse aumento que ele falou, angular visual da luneta. Então, vamos lá, vamos começar com a revisão. Aumento visual da luneta significa que a luneta ela vai pegar um corpo que está lá no infinito, uma estrela, um ponto muito longe, e vai aproximar esse corpo para que seu olho consiga ver um pouco mais de perto. Lógico que a imagem formada ela é menor do que a imagem da estrela que você está vendo, né? O objeto é a estrela. Então ele vai aproximar. E existe uma formulação que é até um pouquinho chata da gente provar, que é esse G, o aumento visual da luneta. Ele nada mais é do que a distância focal da lente objetiva pela distância focal da lente ocular. E que diabos é lente objetiva e lente ocular? Bom, tá aí, ó. A lente objetiva, na verdade isso aqui é explicando a distância focal do objetivo e do ocular, o que significa, né? A lente objetiva, ela sempre vai ficar perto, voltada para o objeto. Então tá aqui sua estrela, tá lá no infinito. E a lente ocular está sempre voltada para o seu olho. Então tá aqui a sua lente ocular, tá bom? Então você vai colocar seu olho pertinho da lente ocular e a lente objetiva ela fica voltada para o objeto. Importante ressaltar aqui, ó, galera, quando você está olhando uma luneta, você está vendo um astro, algo muito longe. Então, como está tão longe, mas tão longe, mas tão longe, esses raios eles vêm o quê? Paralelos. E eu já dou uma dica. Quando os raios vêm paralelos, a imagem formada após passar por uma lente objetiva, ela vai ser formada exatamente aqui, ó, na distância focal, da lente objetiva. Então a imagem está aqui. Se sua imagem estava grandona lá no infinito, ela vai ser formada pelos raios vindo paralelos. Ela vai ser formada então exatamente na lente objetiva. A gente vai analisar, desenhar um pouquinho em cima desse desenho nosso para que a gente possa poder entender. Então deixa eu pôr minha régua aqui. Tá aqui minha régua. Vou desenhar com vocês a nossa imagem formada aqui, ó. Tá aí. Então essa imagem eu vou chamar ela de imagem 1. Porque ela é a imagem formada pela lente objetiva. E essa imagem, que é uma imagem real, lembra que na lente, essa é a parte virtual. E essa é a parte real, porque a lente quer refratar os raios, a lente quer que o raio passe. Então lembra disso. Essa imagem que você está analisando, ela é real. Uma vez que essa imagem foi formada aqui, ela se torna o objeto da nossa lente ocular. Então ela se tornou o objeto da lente ocular, beleza. E agora eu vou analisar esse cara como objeto desse cara. Vou pegar alguns raios. Por exemplo, vou pegar todo raio que vem paralelo, ele refrata na direção do foco da nossa ocular. Eu não desenhei o foco da ocular, eu vou desenhar o foco da ocular mais ou menos aqui, ó. Foco ocular. Lembra, ó, a distância focal da objetiva, ela é maior do que a distância focal da ocular. Isso é um dos princípios de funcionamento da luneta, ó. A distância focal da objetiva é maior do que a da ocular. Quando você estiver estudando um microscópio, isso é o contrário. A distância da ocular é maior que a da nossa objetiva. Então, olha, a distância da objetiva é toda essa distância aqui. A distância da ocular é só essa distância aqui. Então, por isso eu escolhi um ponto menor. Então, todo raio, mais ou menos aqui, né? Como eu tenho 2 quadradinhos e meio, 1 quadradinho, 2 e meio, eu botei 1 quadradinho, 2 e meio para lá também. Nas lentes a gente tem a distância focal para os dois lados. Então todo raio que vem paralelo refrata na mesma direção da nossa
distância focal, ó. Tá lá. Então esse raio ele vem para cá. Ele refrata convergindo, porque é uma lente bordo fino aqui, né, levando em consideração o índice de refração da lente maior que a do meio, bordo fino implica convergente. E todo raio que vem exatamente ali no vértice, né, no centro da lente, refrata passando retinho. Logo, esse raio e esse raio não vão se encontrar. Por esse motivo, você tem que trazer esses raios para cá, formando então uma imagem virtual. Uma imagem virtual. Então tá mais ou menos aqui, ó. É depois da distância focal da ocular mesmo, ficou bem pertinho o meu desenho, mas é depois da distância focal da ocular. Tá aí, essa é a imagem final. Imagem final. Então o que você vai enxergar botando o teu olho aqui, ó, o que você vai enxergar é exatamente essa imagem, depois da ocular. O grande problema aqui nessa questão é que você tinha que lembrar principalmente dessa equação aqui, ó. Você tinha que lembrar desse equacionamento. Bom, vamos resolver a questão então. Botei a solução ali, vamos ler de novo. Para observar uma estrela, um canhão de 2 metros constitui uma luneta astronômica. Gente, 2 metros está aqui, ó. 2 metros. É o tamanho, é a distância entre a objetiva e a ocular. 2 metros de distância entre elas. Beleza. Com a objetiva de 1,7 metros de distância focal. Então, olha meu desenho. A objetiva com distância focal de 1,7 metros. Então, essa distância que eu botei para você é 1,7. Logo, o que sobra para a ocular é 0,3. Então, ele já me deu a objetiva. Se eu vou calcular o aumento, eu já tenho, então, a minha distância focal da objetiva. Massa. A imagem final da estrela está a 1,2 metros da ocular. A imagem final está a 1,2 metros da ocular. Aqui, ó. A imagem final está a 1,2 metros da ocular. Beleza. Fiz aqui um desenhozinho. Eu melhorei até o meu desenho para vocês. 1,2 metros. O que ele pediu? A imagem final está a 1,2 metros da lente ocular. A partir disso, o aumento angular visual da luneta. Então ele quer o aumento visual, ele quer a distância focal da objetiva pela distância focal da ocular. Bom, para a gente poder fazer isso, a distância focal da objetiva nós já temos, vale 1,7, tá ali, ó. A distância focal da objetiva nós já temos. Agora, a distância focal da ocular a gente vai ter que descobrir aplicando Gauss. Vamos ter que aplicar aí Gauss. Lembra que a distância focal de uma lente convergente é sempre positiva. E a distância focal de uma lente divergente, vamos escrever isso? De uma lente convergente é sempre positiva. E a distância focal de uma lente divergente é sempre negativa. Tem a ver lá com espelhos, lembra? A distância focal de um espelho côncavo é sempre positiva. E a distância focal de um espelho convexo é sempre negativa. Então é a mesma coisa aqui para lentes. E eu apliquei Gauss. Vamos lá. Para aplicar Gauss para lente ocular, minha lente está aqui. O meu objeto é esse cara, então o P, que é a distância do objeto até a lente, é 0,3. E o P', que é a distância da minha imagem à lente, é 1,2. Mas muito cuidado, porque essa imagem aqui ela é virtual. Então o P' que você vai ter que usar é negativo. Na verdade, ele vai ser menos 1,2. Menos 1,2. Foi isso que eu fiz aqui, ó. 1 sobre a distância focal da ocular igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Gauss, né? Não vou gastar tempo explicando isso. Se você não sabe essa matéria, não continua o vídeo. 1 sobre a distância focal da ocular, então, vai ser 1 sobre 0,3, porque é a distância do objeto até a lente, 0,3. Foi por isso que ele me deu o tamanho do canhão, 2 metros. Mais 1 sobre o P', em que o P' é 1,2? Não, o P' é menos 1,2. Então vai ficar 1 sobre 0,3 mais 1 sobre menos 1,2. Você pode reescrever esse menos aqui em cima, né? Que é uma fração, esse menos sobe. E aí eu multipliquei esse número por 10 em cima e embaixo, e multipliquei esse número por 10 em cima e embaixo, só para facilitar. Então ficou 10 terços menos 10 dozeavos.
Fazendo o MMC de gente grande, multiplica por 4 e multiplica por 4 em cima e embaixo, né? Por quê? Porque aí embaixo aqui vai dar 12, ó. Fica 12. Multiplicando por 4 aqui em cima fica 40. Menos 10, menos 10. 40 menos 10 por 12, tá aqui, ó. Distância focal da ocular, o inverso dela, é 30 sobre 12. Portanto, a distância focal da minha lente ocular é de 0,4. Realmente, a distância focal da ocular é 0,4. E 0,4 é menor do que 1,7, em que 1,7 é a minha distância focal da objetiva. Fazendo isso, então, o aumento é a distância focal da objetiva pelo ocular, 1,7 por 0,4 dá 4,25, gabarito letra C. 4,25, gabarito letra C, tá ali. Essa é a questão 38 do Uniceplac.